Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, nosso amado Pai eterno, por mais este estudo que iniciamos. Que teu Espírito Santo nos oriente e nos guie, tudo para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Nosso estudo de hoje, o tema é: o Espírito Santo é divino. Em 2 Coríntios 13 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A prova que o Espírito Santo é divino está entre os principais atributos. Atributos quer dizer particularidades, qualidades e características que só Deus Pai e Deus Filho têm. Nós vamos ver apenas 5. A primeira delas é que o Espírito Santo, ele é eterno. Está em Hebreus 9, 14 e 15 que diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purifica a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então aqui fala que o Espírito Santo, o Espírito eterno, como já falamos muitas vezes, é aquele que não nasceu e não vai morrer. O Espírito Santo, ele é eterno. Ele está com Deus numa maneira de se dizer desde o princípio, porque ele é o Espírito de Deus. E é ele quem realiza as obras de Deus. O Espírito de Deus, ele é eterno. Isso nós temos que colocar no nosso coração. O Espírito de Deus, ele é eterno. O Espírito de Deus também, ele é conhecedor de tudo. 1 Coríntios 2, 10 e 11 diz: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus
ninguém a conhece senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o profundo do nosso coração, porque ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Só ele pode nos esclarecer quem é Deus, o que Deus faz, o que Deus pode fazer, o que Deus fez e o que Deus fará. O Espírito Santo, ele conhece todas as coisas. No mais profundo da nossa mente, em todos os nossos desejos, todas as nossas ansiedades, todos os nossos movimentos, nada está escondido para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é todo poderoso. Ele é com Deus. Ele é Deus. Ele é todo poderoso. E em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Só o Espírito Santo, ele pôde dar poder a todos os apóstolos e todos os cristãos, desde a época em que ele desceu, como está em Atos 2. Os apóstolos, depois que Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo desceu e os encheu de poder. E o livro de Atos, ele se diz Atos dos Apóstolos, mas não. Eles são atos do Espírito Santo, pois todos os milagres, todas as maravilhas, todos os testemunhos, tudo o que aconteceu foi dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Os apóstolos agora haviam recebido o poder que veio do Todo-Poderoso, que veio com a descida do Espírito Santo. Eles, depois que Jesus morreu, eles se esconderam, ficaram escondidos com medo. Mas depois que o Espírito Santo desceu, os apóstolos tiveram autoridade, intrepidez e ousadia para chegar diante dos líderes religiosos, das pessoas poderosas daquela época e dizer: vocês mataram o justo, mas ele está vivo. E pregaram e contaram tudo aquilo que Jesus viveu e fez,
e milhares e milhões de pessoas aceitaram a Jesus como único e suficiente até hoje e ainda aceitarão por causa dos atos do Espírito Santo. Porque todo o poder foi dado pelo Todo-Poderoso. Foi o Espírito Santo que desceu e encheu, e enche, e ainda encherá todos aqueles que vão fazer a obra de Deus com poder. Não o poder que muitas pessoas creem e acham que podem fazer qualquer coisa e vão fazendo, não. Tudo para a glória de Deus e tudo para levar o ser humano à santidade e à salvação. É o que Deus oferece para o homem. A salvação, a reconciliação consigo mesmo, a reconciliação do homem com Deus. É isto que Deus oferece. E Deus, tudo que Ele faz é para a honra e glória do seu nome e para o bem de toda a humanidade. E todos aqueles que receberem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, irão viver em um lugar onde não existem mais as mazelas da terra. Para isto, o Espírito Santo liberou o poder sobre todo o cristão, até mesmo o poder de louvar a Deus, recebendo, estando diante da morte, sofrendo o martírio. E lá em Apocalipse fala que aqueles que receberam o martírio receberão das mãos do próprio Jesus vestes brancas, as vestes ensanguentadas, do sangue que foi derramado dos mártires. Elas serão tiradas e os mártires receberão roupas brancas. Você lê isto em Apocalipse. Eu ouvi da história de um homem que se tornou um pastor muito conhecido, que ele na Coreia, um pastor, a esposa e 2 filhos estavam dentro de um buraco. E os militares diziam: negue a Jesus que você pode sair que vocês irão sair daí. E o pastor até titubeou, mas a mulher dele, tocada pelo Espírito Santo, colocou a mão nos ombros dele e disse: marido, nós não vamos negar Jesus, porque hoje mesmo estaremos com ele no céu. E começaram a cantar louvores a Deus, e a ordem foi dada pelos militares e foi sendo jogado com a pá mecânica terra por cima deles.
e eles foram cobertos por terra e morreram. Mas isto levou este homem a ver o tamanho daquela fé, porque quem morreria por uma mentira? Quem? Ninguém. Mas a certeza da salvação, de que estariam com Deus ainda naquele dia, o dom do martírio, o dom do Espírito Santo, de receber a morte, de não temer a morte, porque estariam com Deus naquele dia, levou aquele homem a aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e através dele, da pregação dele, milhares de pessoas aceitaram a Cristo. 4 pessoas morreram para que milhares fossem salvos. E hoje esses 4, certamente o pastor, sua esposa e os 2 filhos, crianças ainda, já estão na glória, usufruindo do bom e do melhor junto de Deus. O Espírito Santo também, ele é onipresente, como Deus é onipresente, como Jesus Cristo é onipresente. Em Salmos 139, 7 e 8 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então não tem como. Tanto se você subir ao céu ou se você descer ao abismo, o Espírito Santo lá estará, porque ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, onde ele quer e onde é necessária a sua presença. Sim, não existe como se esconder do Espírito Santo. Ele tem o poder criativo, com Gênesis 1, 2, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo, ele estava no princípio da criação, com o seu poder criativo. E quando Deus disse haja, todas as coisas vieram a existir. E o Espírito Santo, ele estava lá. Então o Espírito Santo, essas são 5 das muitas provas de que o Espírito Santo é um Espírito divino. E se nós entregarmos as nossas vidas
na direção e na consolação do Espírito Santo, nós teremos uma vida muito melhor, independente da situação. Aceite a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Receba o Espírito Santo como teu guia e consolador. E tenha uma vida melhor na presença de Deus, melhor nas presenças dos homens, e você vai ser sempre uma pessoa abençoada. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, graça te damos, Pai, pelo maravilhoso dom que tu nos deste, de ter o Espírito Santo como nosso guia e nosso consolador. É incrível, Pai, de ver que o Espírito Santo, ele pode agir em milhões e bilhões de pessoas ao mesmo tempo por toda a terra. Porque ele é o teu Espírito, ele é divino, Pai. Ele faz parte de ti, Pai. Ele é a terceira pessoa da Trindade e ele está na terra, Pai, realizando a tua obra através de cada um de nós. Muito obrigado. Em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai eterno, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a